Boa noite, meus queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Nessa noite, eu quero falar um pouco com vocês sobre uma arma tão eficaz que a gente tem e que a gente precisa aprender a usar ela com mais frequência, que é a oração. A oração é uma arma eficaz e que tem muito efeito e que tem grandes resultados. Eu quero compartilhar com vocês Atos 12, a história de Pedro, que foi preso, e através da oração de um povo, ele foi liberto. Herodes quis prender Pedro e ele tinha tanto medo de Pedro fugir que ele escalou 4 escoltas de 4 soldados. Então, na realidade, Pedro estava sendo vigiado por 16 soldados. E além desses 16 soldados, ele estava acorrentado, ele estava algemado. Então, assim, aos olhos humanos, era impossível Pedro fugir daquela prisão. E aí eu quero falar com vocês a importância da oração, porque enquanto Pedro estava preso, encarcerado, tinha uma igreja na casa de Maria, mãe de Marcos, orando, pedindo para Deus para que soltasse Pedro. Enquanto Pedro estava lá preso, tinha um povo falando: Deus, solta Pedro, Deus, liberta Pedro. E Deus ouviu a oração desse povo, dessa igreja. Porque a igreja, na realidade, somos eu e você. A igreja somos nós. A igreja não é uma parede, a igreja somos nós. E a própria palavra de Deus fala que onde estiver 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali ele estaria. Então, Deus estava ali e ele estava ouvindo o clamor daquele povo em favor de Pedro. E aí Deus vai lá e manda um anjo ir lá soltar Pedro. Quando o anjo chegou, Pedro estava dormindo. E o anjo tocou em Pedro e falou assim: levanta, põe a capa, põe a sandália e vamos sair. E Pedro foi passando, nas escoltas e ninguém percebeu, ninguém viu. E quando mas o anjo chegou no portão, o portão abriu automaticamente e Pedro saiu para fora. E depois quando o anjo viu que não tinha mais perigo, o anjo desapareceu. Nisso que o anjo desapareceu, Pedro, ele viu que ele não estava tendo uma visão. Aquilo estava realmente acontecendo. O que Pedro faz? Pedro vai lá, onde que tem um povo clamando, Ele vai lá na casa de Maria. Aí ele chega na casa de Maria e ele bate na porta. Aí uma moça vai lá e reconhece a voz de Pedro e vai correndo avisar para o pessoal que estava lá orando, clamando a Deus em favor de Pedro, que Pedro estava lá na porta. Mas, meus queridos, sabe o que eu acho mais incrível nisso? Que a gente se identifica, eu pelo menos me identifiquei, é que o mesmo povo que estava lá clamando, pedindo para Deus: liberta Pedro, Deus, tira Pedro da prisão. Esse mesmo povo, quando ficou sabendo que Pedro estava lá na porta, não acreditou. Virou para a moça e falou assim: você tá louca, Pedro lá fora? É muito incrível, porque a gente ora, a gente pede para Deus e na hora que as coisas acontecem, a gente não acredita. Então, quando o povo lá viu a moça falando assim: Pedro tá lá fora, o povo lá falou assim: não, deve ser um anjo. Não acreditou que era Pedro. E nós, na maioria das vezes, somos igual a esse povo. Nós clamamos,
nós pedimos para Deus e quando Deus atende a nossa oração, a gente não acredita. Às vezes a gente até acha assim, foi coincidência. Agora eu te pergunto, como será que fica o coração de Deus, né? Sabendo que nós oramos tanto, nós pedimos tanto e Ele responde a nossa oração e a gente fica sem acreditar. Ou pior, a gente acha que foi coincidência, foi o acaso, ao invés de termos um coração agradecido, né? Olhar assim, nossa, Deus respondeu minha oração. Nós temos que dar o mérito todo para Deus, porque nada é coincidência. Deus está no controle de todas as coisas. E então, meus queridos, que nessa passagem, o que mais chamou minha atenção foi que o povo não acreditou. O mesmo povo que estava lá clamando e conhecia, né, o Deus Todo-Poderoso, porque eles viram todos os milagres que Jesus fez aqui na terra. Ele viu Jesus subindo. Eles viram o próprio anjo falando com eles assim, o mesmo Jesus que vocês estão vindo subir, ele vai voltar. Então assim, esse povo estava lá orando, eles participaram de tudo que Jesus fez aqui na terra. E mesmo assim, eles não acreditaram quando Pedro estava lá na porta, batendo na porta. Só que aí eles foram lá e abriu a porta e viram que realmente era Pedro que estava lá. E o próprio Pedro contou como foi que o anjo tirou ele lá da prisão. Então, meus queridos, que a partir de hoje, quando a gente fizer uma oração, nós temos que crer no Deus Todo-Poderoso que nós estamos clamando, que nós estamos pedindo, e quando a bênção chegar, porque ela vai chegar. Se tiver segundo a vontade de Deus, a bênção vai chegar. Pode ser que não seja no nosso tempo, mas no tempo de Deus ela vai chegar. E no momento que essa bênção chegar, que a resposta dessa oração chegar, que nós não venha colocar o mérito no acaso, muito pelo contrário, que nós venhamos dar o mérito todo para Deus, porque quem fez foi Deus. E que nós possamos agradecer a Deus pela bênção recebida, agradecer a Deus pelaquela oração respondida. Amém? Que Deus possa falar mais profundo no coração de vocês e lembre-se, a igreja somos nós e a oração tem muito poder e é uma arma eficaz que nós temos e nós precisamos orar mais, que nós precisamos buscar mais, porque Deus está pronto para responder as nossas orações. Que Deus possa abençoar a vida de vocês.